Olá, seja bem-vindo ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Hoje eu quero ensinar para vocês a fazer um caderninho com janela. É uma janela que você pode abrir e fechar. É um caderno que eu vou usar durante a leitura desse livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. E também nós vamos fazer esse marca-página com o mesmo sistema de janelinhas que você pode abrir e fechar. Então, eu vou estar iniciando a leitura desse livro, O Poder Secreto da Oração do Jejum, e eu fiz um arquivo para imprimir desse caderninho para estar fazendo as anotações do que eu estou entendendo sobre o livro, que o Senhor quer me ensinar. A janelinha, vocês vão imprimir, né, e recortar todos os quadradinhos. Eu já recortei aqui os 5 quadradinhos e vou recortar aqui com vocês esse último quadradinho aqui. Vocês vão pegar a tesoura e vão fazer um pique no meio do quadrado. Aí, com esse pique no meio do quadrado, vocês vão abrir caminho para ir recortando os cantos, né, da lateral do quadrado. É super simples, é só você ir acompanhando a linha em torno de todo o quadrado. Com cuidado para você não passar do limite, né, e atravessar para o outro lado do quadrado. E prontinho, ó. Já tá aqui todos os lados vazados. Tá vendo essa linha no meio? Depois que a gente plastificar essa janela, a gente vai cortar ela no meio. Porque se a gente colocar simplesmente em cima da ilustração, a gente vai tampar o rostinho da mocinha e também o título do livro com essa linha do meio. Então, eu quero recortar para que dê movimento e assim a gente possa ver, né, o rostinho dela e não fique escondido nessa parte do meio da janela. E ver também o título na hora que a gente abrir a nossa janela, ok? Antes da gente continuar com a janela, nós vamos montar primeiro o caderno. Eu vou pegar aqui linha de ponto cruz e vou pegar a minha agulha. A minha agulha, ela tem um buraco bem grande, bem largo, para que a gente possa passar com facilidade a linha de ponto cruz. Eu vou escolher aqui 2 tons de cores que possam combinar com a capa do caderno. Eu tenho aqui uma azul e tem também uma roxa ou lilás, o tom parecido com essa blusa da bonequinha da capa. Eu acho que o lilás ele vai realçar mais no azul, então eu decidi né, usar essa cor mesmo, um lilás meio roxo, para estar fazendo a costura. Nós vamos fazer um caderno costurado. Antes de iniciar a costura, eu vou mostrar para vocês como que eu imprimi aqui a capa, tá? Olha, eu imprimi frente e verso, na frente papel fotográfico e no verso ficou como um papel opalinho. Eu imprimi 6 folhas, porque são 10 capítulos, e cada folha tá frente e verso, que aí no total vão dar 10 capítulos, que são ao todo os capítulos do livro. Então, você vai pegar essas folhas, a primeira folha tá em branco de um lado e impressa do outro, e as outras 5 impressas em frente e verso. Você vai dobrar ao meio, vincar bem, né? E nós vamos juntar as folhas na capa. E nós vamos prender com um prendedor de papelaria. Se você não tiver, você pode utilizar um pregador de roupa mesmo. E aí nós vamos juntar a folha com a capa de forma a não sair da posição, para começar a fazer a nossa costura. Então, você tem que centralizar direitinho para que fique metade para cada lado, né? E não fique torto. E nós vamos prender para que ela não se movimente. Depois, essas sobrinhas, no final, quando a gente terminar de costurar, nós vamos refilar, ou seja, nós vamos remover todo esse excesso de folha branca que tá na parte superior, inferior e também na vertical, com relação à capa. Então, vamos colocar a linha na agulha e iniciar o processo de costura. A quantidade de linha que você vai utilizar para fazer a costura, você usa de medida a altura do caderno, 2 vezes, vai e volta com a linha e mais uma vez, tá? Já é o suficiente para você costurar e ainda vai sobrar um pouquinho para não correr risco de faltar. Então, eu prefiro até que sobre um pouquinho do que falte, né, durante a costura e a gente tem que repetir todos os pontos. Então, é só passar a ponta da linha na agulha. Olha, a cabeça da agulha é bem larga, por isso que fica fácil de passar. Ela é própria para usar mesmo com esse tipo de linha.
Mas antes da gente iniciar a costura direto com a linha, nós vamos fazer a furação com um agulhão. Esse agulhão você acha em casa de material de costura. Geralmente é baratinho, uns R$ 10. Então, você vai atravessar com o agulhão de um lado para o outro, para já abrir caminho para nossa linha, para quando a gente passar com a agulha, ficar bem mais fácil de costurar. Então, a gente vai fazer desse ponto do meio mais 2 buracos para cima e mais 2 buracos para baixo, tá? Para ficar bem, meio a meio. Então, eu faço no olho mesmo, tá? Eu não pego medida com régua. Eu tenho uma noção mais ou menos da distância, que seja igual um buraco do outro, e faço 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo. Se você quiser fazer 3 também, pode. Aí a costura ela vai ficar bem próxima às bordas superior e inferior do caderno. Mas como eu gosto de fazer mais pro meio, então eu faço 2 buracos para cima e 2 para baixo. Fica do gosto de cada um, tá? Então, esse é o agulhão, ó, bem baratinho. Você encontra nas lojas de materiais de costura. E aí, nós vamos passar já a agulha, ela vai direto para o outro lado, fica bem mais fácil. E você deixa um pedacinho da linha para a parte de dentro do caderno e o restante você puxa todo para o lado de fora. E assim nós vamos costurando, né, de fora para dentro, de dentro para fora, até fazer o caminho todo da costura. Agora que nós já fechamos o ponto, nós vamos passar a linha por baixo da outra, da última ali que a gente costurou, para que o nó ele fique bem justinho, ó. Então, vocês vão passar por baixo dessa linha, e aí vocês vão puxar a pontinha, ó, para ficar bem justinho com a folha. Então, na hora que você dar o nó, ele vai ficar bem rente com a folha branca, vai ficar bem encostadinho ali, não vai ficar com sobras. Geralmente eu dou 3 nós, tá? Puxo bem, com força, e dou 3 nós para ficar bem firminho, bem justo, não ter risco de soltar. Depois é só cortar, né, as pontinhas que sobraram. E prontinho. Nosso caderno já está costurado, é super fácil, não tem mistério. Qualquer pessoa pode fazer. E aí, ficou o nozinho bem firme. E agora, nós vamos refilar, ou seja, nós vamos tirar essas sobras brancas no contorno do caderno, do miolo. Para fazer o refilamento, eu vou usar estilete e também uma régua, de preferência mais firme, tá? Bem dura. Eu tenho essa régua aqui, mas eu prefiro usar mesmo uma de ferro, que ela é bem dura e não tem risco de escapar da minha mão. Então, eu pressiono bem no local onde eu quero refilar e seguro bem com as mãos para que a régua não saia do lugar, tá? E é só você passar o estilete várias vezes no mesmo ponto, para que ele vai cortando as folhas brancas até elas se soltarem por completo. Agora que o nosso caderno já está pronto, a gente pode passar para a parte da janela. Na janela, eu vou utilizar esse filó que eu tenho aqui, todo cheio de brilho. Então, eu vou plastificar junto com esse filó. Vou colocar esse filó atrás da janelinha e nós vamos plastificar tudo junto para que ele dê um brilho na hora que a gente movimentar a janela.
Como ele é mais estreito, eu vou precisar de 2 tiras desse filó meu aqui para poder preencher todo o retângulo da janela. Então, eu vou recortar aqui no comprimento exato que eu preciso para a gente utilizar. Depois de já separado o nosso filó, nós vamos pegar aqui aquele plástico, né, de plastificação. Se você não tem uma plastificadora em casa, você pode levar na papelaria e pedir para alguém plastificar, ou você pode comprar um plástico desse próprio para plastificação e passar a ferro, também colocar entre 2 pedaços de pano, bem fininho, pode ser lençol, e passar a ferro por cima do pano, que ele vai plastificar, ele vai selar as 2 partes do plástico. Então, esse filó, ele tem todo esse brilhinho, ó, vai dar um charme na nossa janela. Mas se você não tem plastificador ou não quer ir na papelaria, você pode também usar o contact, tá? Eu sempre deixando um pouquinho de sobra do contact em torno do desenho da janela, para que ele não se abra. Então, vamos lá, eu vou plastificar agora juntinho aqui com vocês. Agora que nós plastificamos, nós vamos tirar o excesso do plástico, mas sempre com contorno, tá? Uma bordinha do plástico, que é onde a gente vai fixar no caderno. Depois de acertada todas as bordas, nós vamos posicionar aqui no caderno para ver se a quantidade de sobra que deixamos do plástico precisa ser, né, regulado. Então, olha, tá sobrando um pouco na lateral do caderno. Eu vou remover um pouquinho mais dessa borda que eu deixei sobrando aqui do plástico, para que ele fique dentro da capa do caderno, porque ele fique só na frente do caderno, senão vai atrapalhar a gente abrir e fechar a janelinha, tá? Então, dá uma arredondada nas quinas também, para não ficar cortante, né? E aí é só posicionar, ela tem o tamanho exato da figura da ilustração, e nós vamos fixar com fita dupla face. Antes da gente fixar com a fita dupla face, nós vamos recortar no meio, que é onde nós vamos abrir, né? Abrir e fechar. Então, você centraliza bem no meio dessa parte branca, da linha branca, e separa a janela em 2 partes. Pode recortar sem medo, não tem perigo, porque ela já tá selada, então não tem perigo dela abrir. Você pode cortar no meio. Depois de separada, aí nós vamos dobrar, com o auxílio da régua, nós vamos dobrar a lateral da janela, que é onde a gente quer dar o movimento para ela abrir e fechar. Então, você posiciona a régua, eu vou utilizar a minha régua de metal mesmo para ela ser mais firme, né? E não tem perigo de sair do lugar. E a gente só vai dar uma inclinada na janela, tá vendo? Não precisa dobrar até o final. É só para você deixar ela com esse vinco e é o que vai dar o movimento durante você abrir e fechar a capa do caderno, tá? Vai fazer o mesmo processo do outro lado também da janela. Agora que nós já vincamos, nós vamos colocar a fita dupla face nessa parte que foi vincada. Então, onde está a parte sinal da dobra, você vai colocar a fita dupla face somente naquele quadradinho ali, né, daquela tirinha que você dobrou, que é onde nós vamos colar, é a única parte que nós vamos colar da janela. Então, você posiciona ali de forma, né, que não pegue no corpo da janela, mas apenas na lombada ali da janela. E nós vamos fazer esse mesmo processo dos dois lados. Depois de posicionada a fita dupla face, você vai recortar as sobras, né? Se ficar sobrando um pouquinho para fora do plástico, você vai recortar e depois é só destacar aquela parte autocolante para a gente poder colocar na capa do caderno. Muito simples, é só você puxar como um adesivo
que ela tem, né, cola dos dois lados, e fixar agora na posição que você quer ali no caderno, com muito cuidado, para que ele fique bem na borda mesmo do retângulo ali onde está delimitado a ilustração. Então, você tem que prestar muita atenção nessa hora para não colar no lugar na posição errada. Então, verifica bem e é só pressionar que ela vai colar. E prontinho, ó. Muito fácil. Pressiona e ela já tá colada, ó. Já dá um movimento. E nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado, tá? Prontinho, a nossa janela já tá colada na capa. Não tem perigo dela soltar, vocês podem ficar tranquilos, porque a fita dupla face ela cola bem. E aí você consegue ver lá a ilustração da menina que tá orando e o título, né, que é o mesmo título do livro. E dá esse movimento, você pode botar alguma coisa em cima que ela não vai amassar, porque ela tá plastificada. Quando você colocar algo mais pesado por cima do caderno, a janela vai fechar e vai ficar com esse movimento quando você pegar o caderno de abrir e fechar, com esse brilho, né? Que dá todo o charme ali na nossa janelinha, que é do filó. Agora que o nosso caderno já tá pronto, eu vou colar o cronograma de leitura e vamos colocar também um fitilho com um pompom, tá? Então, eu fiz esse cronograma porque fica mais fácil da gente controlar, né, cada dia da semana, os capítulos que nós vamos ler. Então, a gente pode ir riscando à medida que a gente for lendo os capítulos que já estão lidos. Então, eu vou colar aqui na primeira página, por isso que eu deixei em branco, para ficar fácil da gente colar o cronograma e depois já ir escrevendo, né? Capítulo 1, nesse quadradinho, a data, e preenchendo aqui as indicações que eu coloquei, como oração, o que eu entendi sobre o texto, né? Agradecer a Deus pelo que aprendeu, e também um versículo sobre jejum, para a gente identificar tanto no livro ou então pesquisar na Bíblia, para a gente aprender mais sobre o jejum. Na outra página tem anotações, que aí você pode colocar o que você quiser, a mais daquilo do quadrinho. Então, aí ficou os dias que nós separamos para fazer a leitura, nessa primeira semana de terça a sexta, na semana seguinte de segunda a sexta, e na última semana apenas na segunda, onde a gente vai encerrar o livro, porque ele só tem 10 capítulos, então vai ser bem rápido, bem tranquilo de ler. Agora nós vamos colar essa fitinha de pompons. Eu vou utilizar cola de silicone para poder fixar tanto na parte da capa quanto na parte da contracapa, tá? E é super fácil, vocês vão ver aqui comigo. Então, vocês vão separar ali o comprimento, né, da capa que você vai colar, passar a cola de silicone em torno de toda a borda do caderno. E é só a gente ir fixando o fitilho aonde a gente passou a cola, tá? É super simples, não tem mistério. Olha como deu um charme, né? No caderno, já deu outra vida pro caderno. Aí você acerta as pontinhas, se por acaso sobrar. Observa bem na parte de cima e na parte de baixo. Se for necessário, você corta. E agora que o nosso caderninho ele já tá pronto, nós vamos passar para o nosso marca-página. O marca-página eu imprimi em papel fotográfico também com uma capa, para ficar bem viva a cor e também ficar brilhoso na hora que a gente movimentar. Eu também quero fazer com vocês, além do marca-página, esse clips. Eu vou fazer um pouquinho diferente só, mas é o mesmo sistema desse clips com fitinha para a gente utilizar no caderno, já que o marca-página vai ficar para o livro. Então, para a gente marcar também as páginas onde a gente está escrevendo no caderno, nós vamos utilizar o clips com umas fitinhas que eu vou selecionar aqui agora. A mesma fita que eu vou colocar no marca-página, eu também vou colocar no clips. Então, eu vou fazer a minha furação aqui com a minha cropadalho, que é a minha aplicadora de ilhóis. Vou fazer, né, centralizar bem aqui no meio e fazer o furação, fazer o buraco e depois colocar o ilhóis.
Depois de colocar do ilhós, eu separei aqui umas fitas com o tom, né, de branco e azul. Agora é só colocar as fitas, né, selecionadas no ilhós para dar aquele movimento e o charme no nosso marca-página. Então agora a gente vai colocar aqui no livro para vocês verem como que fica bonitinho, bastante fitinha para fora, né, do livro. Depois é só acertar as pontas. Se você quiser deixar todas do mesmo tamanho ou alguma maior que a outra, eu recomendo que você também pegue as bordas da fita e dê uma queimadinha com isqueiro, tá? Para que a fita não fique desfiando, principalmente as de cetim, que costumam ficar desfiando. E aí ficou lá o marca-página com a janelinha, você pode, né, abrir, olhar, e quando coloca dentro do caderno, a própria página do caderno já vem e já fecha a janela, não tem perigo de amassar nem nada. Eu quero ensinar agora para vocês a fazer, então, o clips com fita, semelhante a esse daqui, tá? Eu vou usar as mesmas fitas que eu usei para fazer no marca-página, só que eu quero colocar num clips mais comprido, que eu tenho aqui um pouco maior do que esse. Eu tenho um potinho aqui cheio de clips, então eu vou escolher um azul, poderia escolher um branco, mas eu vou escolher um azul também, para ficar igual a esse menorzinho. E aí, nós vamos separar aqui, eu vou separar 3 fitas, tá? Dessas que eu escolhi do marca-página, eu vou separar essa aqui, que é de bolinha branca, azul mais claro. E vou também separar a azul mais escura, para dar o contraste. E nós vamos medir o mesmo tamanho, a de bolinha com a azul mais escura. Eu vou fazer um pouquinho mais comprida do que essa outra que já está pronta, que eu mostrei o modelo para vocês. Então, a gente separa, né, o mesmo comprimento e corta, e nós vamos colar essas fitas no clips com a cola de silicone. Eu também vou colocar um pedacinho de cianinha branca para poder contrastar, né, com esse azul mais escuro. Depois de fixada as linhas, você vai cortar, né, o tamanho que você quer. Você vai deixar uma mais comprida que a outra, ou se você vai deixar todas do mesmo tamanho. Aí você acerta com o seu gosto, tá? E a gente vai unir todas elas com a cola de silicone para prender no clips, para que ele não saia de posição. Eu vou colocar para finalizar também, depois no meu marca-página, esse lacinho aqui, que eu poderia tanto colocar aqui no clips, quanto no marca-página, mas eu vou usar depois para finalizar o marca-página. Agora também eu vou fazer as folhinhas brancas, como tá naquele clips menorzinho, pra gente colocar com um botão em cima. Então, eu vou fazer o mesmo jeitinho que eu fiz no clips menor, eu vou fazer no maior, com 2 folhinhas brancas e um botão azul, para poder finalizar aqui a junção das fitas pro lado de fora. Nós vamos colar o botão também com as folhinhas com a cola de silicone. As folhinhas brancas eu vou utilizar sobras de papel Paline que eu tenho aqui, que são de gramatura mais dura, então fica melhor de colar, dá mais firmeza, mais resistência ali na hora de fixar. Eu vou desenhar a folhinha mesmo, normalmente à mão, e vou recortar duas para ficar uma mais para cima e uma outra mais para baixo, como tá no outro clips ali. Então, vocês estão vendo como que ficou? Puxei o zoom aqui, que dá para vocês verem melhor. As duas folhinhas e o botãozinho também, que é uma florzinha. Só é de formato diferente do outro, mas todos os dois botões são de florzinha. Então, com a cola de silicone, você vai posicionar uma folhinha mais para baixo e uma folhinha mais para cima. E depois é só a gente colar o botãozinho em formato de flor.
Antes de você utilizar, o ideal é que você deixe secando pelo menos umas 12 horas, tá? Para a cola de silicone ficar bem firme. Você pode deixar à noite de um dia para o outro, ou você pode fazer de manhã e deixar para mexer nela somente mais para tarde. Tá pronto o nosso clips com fitinha. É só você deixar secar para depois colocar no seu livro ou no seu caderno ou na sua Bíblia, onde você quiser. Então tá pronto o nosso clips. Eu vou colocar aqui com todo cuidado no meu caderno para não descolar, né? Mas para vocês poderem ver como que fica dentro do caderno ou onde você quiser utilizar. Então eu vou só posicionar aqui para não ter risco de descolar, para vocês verem como que fica o resultado final. Se vocês quiserem também diminuir um pouco o comprimento da fita, porque aquele outro clips menorzinho eu fiz um pouco menor. Então, se vocês quiserem tirar mais um dedo ali, deixar mais ou menos o mesmo comprimento do outro, ou cortar em diagonal, como tá a outra fitinha, em vez de reto, aí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês, tá? Eu vou deixar assim mais comprido um pouco que o outro e separar assim um pouquinho as fitinhas para que possa aparecer todas as três, né? A cianinha, a azul e a de bolinha, para ficar bem visível. E aí é só deixar secar, tá? Como eu falei, pelo menos algumas horas aí a cola de silicone ela endurece. Se você quiser usar cola quente, aí é mais rápido. Bom, então a marca-página tá pronto e o clips também. Depois eu vou só colar, finalizar com aquele lacinho ali, uma marca-página com a cola de silicone. Então, o nosso caderno já tá pronto, com a nossa janelinha que abre e fecha. Esse arquivo do caderno, ele tá no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E para quem quiser me acompanhar também durante as leituras, tem lá no Instagram e eu também vou estar fazendo vídeo aqui no canal no YouTube, um pouquinho sobre o que tenho aprendido desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, possam fazer também aí na sua casa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!